Gênesis no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã do dia 25 de março do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, o dom da vida, a oportunidade bendita. Família, amigos, estudo, possibilidades. Rogamos aos benfeitores da vida maior que se aproximem a nos socorrer, trazendo aqueles elementos que nos ajudem, que a mensagem possa ser acolhida no coração. E as nossas necessidades sejam esclarecidas ao toque do conselho doutrinário. Jesus se conosco e nos lares, minimizando as dores, nos auxiliando para carregarmos o fardo. Tema de hoje: não chores mais. Evangelho consolo, Evangelho acolhimento, Evangelho carinho, amizade. Jesus em nossas vidas. Nós vamos dar continuidade às reflexões com Kardec no livro A Gênese, Milagres e Perdições segundo o Espiritismo. Milagres do Evangelho é o capítulo. Hoje nós vamos trabalhar um texto que Allan Kardec disponibilizou sobre o filho da viúva de Naim, que é o item 38. Vamos lá. Passagem contida no Evangelho de Lucas 7, 11 a 17. No dia seguinte, Jesus ia a uma cidade chamada Naim e seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estava perto da entrada da cidade, aconteceu que levavam um morto para enterro, e era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. E havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, foi tomado de compaixão por ela e lhe disse: não chore mais. Depois, aproximando-se, tocou o caixão e os que o conduziam retiveram-se. Então ele disse: jovem, homem, levantai-vos, eu vos comando. Ao mesmo tempo, o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes foram tomados de espanto e glorificaram Deus, dizendo: um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele havia feito se espalhou por toda a Judéia e em todos os países em volta. Amigo, irmã, essa mensagem chega para nós num momento determinante, em que estamos sendo chamados para observar com outro olhar a vida. Eu costumo dizer que nós precisamos de sair da zona da acomodação e começar a procurar outras perspectivas. Quer um exemplo? Aprenda a não ficar só num lugar. Sente em outros. Posicione-se
de sorte que você enfrente a rotina, a acomodação, todos os momentos da sua vida. Vocês já notaram que quando numa casa espírita, num templo, numa sala de aula, sempre a gente quer ficar no mesmo lugar? Percorrer o mesmo caminho para ir à padaria? Se esforce em mudar o rumo para chegar lá no mesmo objetivo, sugerindo aquela ideia de oportunidades, novidades. Isso faz bem para o espírito, para a mente. Jesus está propondo, diante de uma cena muito marcante. Em Espiritismo, nós estudamos esse fenômeno quase que cotidianamente. O fenômeno da perda de entes queridos. Porque só o Espiritismo dialoga com o mundo espiritual, não é verdade? Sob o ponto de vista metodológico. A ciência, quando falamos Espiritismo com seu ângulo da ciência. O ângulo da ciência espírita nada mais é do que o estudo psicológico do espírito, a sua trajetória no passado, no mundo espiritual, em busca do futuro. E trabalhando com médiuns, nós preparamos os médiuns para dialogar com outras faixas vibratórias. Essa é a ciência espírita. Fora isso, é um pouco de confusão que a gente, por desconhecimento, quer forçar a porta, confundir o espiritismo com outros ramos da ciência, que cada um tem o seu papel. Embora, no grande futuro, haverá um fio condutor que aproxime todos os departamentos. Mas, por exemplo, eu que sou expositor espírita, eu vou fazer um curso de psicologia para falar de psicologia no momento, no ambiente espírita? Ou pedagogia, ou qualquer outra matéria da ciência? Eu estarei desviando a função e comprometendo o que é o mais importante. Compreenderam? Então, cada um no seu quadrado. Já ouviram isso? E quem quer abraçar o mundo não abraça nem a si mesmo, se perde. O cenário de uma viúva. Olha que interessante, como é marcante. Uma viúva, num período em que a mulher dependia do homem, economicamente, socialmente. Ou seja, a gente já logo tem uma ideia de uma mãe desesperada que está perdendo um bem precioso, que é o filho, uma vez que ela já tinha se adequado à perda do marido. Dor profunda. E dor não se discute como não se debate crença. Compreenderam? Cada um tem a sua, cada um tem seu modo operandi, cada um tem a sua fé. Ou quando não cabe discussão. Sim, respeitar o companheiro, a companheira que trafega na direção da perfeição. Nós estamos em estações diferentes e todos vamos encontrar numa estação única no futuro, que é a perfeição. E é uma estação de chegada. A definir que as nossas estações são de idas e vindas, chegadas e partidas. Olha que legal. Olha que importante. Nós somos amigos que estamos nos reencontrando numa estação chamada Gênese no Lar. É o projeto Allan Kardec. O que nos vincula? Só a mensagem ou o coração? Nós estamos criando identidade, afinidades. Nós começamos vou usar uma linguagem dos jovens, nós vamos começar a curtir quem senta do meu lado. Aí daqui a pouco eu quero naturalmente perguntar o nome, de onde você veio, a definir todo um projeto relacional, porque somos gregários, somos sociais.
Essa é a destinação do espírito, evoluir em si, por si, para si, em contato com o semelhante, oferecendo, contribuindo, colaborando. Se um desses dois mecanismos estiver falho, ficamos doentes. Haverá uma desarmonia. Mas o cenário era de muita dor de uma mãe. E aí, naturalmente, nós vamos ter uma imagem muito forte que o Espiritismo, em sua história, nos oferece. Aquele cenário de Pedro Leopoldo e depois Uberaba, quando Francisco Cândido Xavier e sua equipe, encarnados e desencarnados, faziam os estudos nas casas espíritas, ou nos lares, ou em ambientes comunitários, e a mensagem espírita era dialogada com os sofredores. Saudosos nos sentimos quando lembramos Chico reunido à sombra de um abacateiro lá na comunidade do Pássaro Preto, em Uberaba. Pessoas sofridas, multidão. Mas antes de qualquer atendimento beneficente de distribuição, eles reuniam em torno da mensagem do Cristo, porque Jesus chegava naquele ambiente para consolar e dizer: não chores mais. Não chores mais. Interessante porque a dor, ela aglomera, ela atrai, como a alegria também. A dor no sentido do querer saber o que está acontecendo, ou querer contribuir com uma palavra que possa minimizar o impacto. Eu falo por mim. Quando eu tinha 12 anos, eu estava num evento que era o enterro do meu pai. Alguém chegou para mim e falou assim: meus pêsames, você agora é o arrimo da família. Bom, ele complicou a minha vida, porque eu não entendi o que era pêsames e muito menos o que significava arrimo de família, mas me impactou. Então cada um recebe esse atendimento de acordo com a sua necessidade. Agora, nem sempre as pessoas se aproximam para nos ajudar no seu sentido de esclarecer. Esse é o papel do Cristo. Ele está chegando, ele vem na sua casa porque você chamou. Porque a lágrima, a dor, ela já é um imã que conclama pela súplica a intervenção de quem pode ajudar. Não é assim quando tem alguém enfermo, você telefona para aquela empresa que você tem algum vínculo no campo da saúde e logo eles enviam uma ambulância com paramédicos, com recursos. É a nossa prece silenciosa ou em comunidade. Senhor, nos ajude. Meu Deus, o que será de mim? Meu filho, meu bem precioso. E a dor de mãe é diferente da dor de viúva ou de viúvo. É dor de filho, ou melhor, de mãe, desculpa. Porque dor de mãe é indiscutível, é dor de mãe. E naturalmente eu estou falando da mãe, não aquela que pare. Para parir e depois continua e que se dane o fiote. Eu estou falando da mãe. A mãe pelo coração, que pode ser mãe biológica como mãe adotiva. Uma professora é mãe, o médium é mãe. Mas igual a mãe espiritual, nada se compara. E Jesus nessa passagem, ele atua de uma forma tão extraordinária que ele chega a pronunciar: não chores mais. O Espiritismo esclarece que o filho, na verdade, não estava morto. Allan Kardec esclarece nos tópicos posteriores, 39, 40, não teve um milagre sob o ponto de vista de derrogação de leis. Esse menino estava num processo de catalepsia profunda, geral.
onde os órgãos apresentam a interrupção de funcionamento. Mas há um fio de vida. Morte aparente, estudem o fenômeno. E pela sua clarividência, ele não chores mais, ele não está morto. Ele faz isso conosco quando nós estamos desesperados, sem chão, sem perspectiva, porque aí sugere a morte. Então, morte biológica, morte moral, morte de esperança, morte de sonhos. E Jesus sempre atenderá, mas a morte de um filho, de uma mãe, é diferente. Chico Xavier, como médium, recebeu tantas mensagens e nós vamos nos recordar, e temos vídeos, testemunhos, livros, fontes seguras, sérias, porque quando se fala em Chico Xavier, tome cuidado, porque nos tempos atuais tem muita bobagem que não são verdades. Ou são crenças, são do populacho, lendas, ou então interesses outros que acabam desinformando ao invés de contribuir. Mas trazendo o Chico amigo, Chico irmão, Chico filho, Chico família, um dos públicos que mais ele se dedicou foram as mães que perderam seus filhos. Aliás, não existe um termo que defina essa situação. Tem viúva, tem órfão, mas não tem um termo, mãe que perdeu um filho. Que bom que não tenha, porque não tem que dizer, tem que sentir, tem que compreender. Então, quando nós observamos Jesus entrando em cena, não é só o Jesus espírito, irmão, amigo que socorre, mas a doutrina, o que ele representa. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino não é desse mundo, no item 5, diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Não chores mais. Não existe morte. A vida é muito rápida. E a mãe nunca perde um filho. A mãe pode se manter conectada pelo coração, pelo amor. E bem-aventurada a conexão quando elas se fazem em nível equilibrado, de uma saudade importante. A dor do luto, ela é necessária para o aprendizado. Agora, o sofrimento dessa dor estará na proporção exata de como o conhecimento é trabalhado ao nível da inteligência. Ah, mas isso é muito racional. Eu quero ver no dia a dia. Como é que você vai dialogar com a mãe? Você vai expor essa teoria para a mãe que está sofrendo? Não. Necessariamente. A não ser que ela te pergunte: o que você pensa? Mas geralmente a gente se aproxima, abraça e se faz filho desta mãe, chora com ela. Chora com ela no sentido de dizer assim: estou contigo, estamos juntos, misturados. Estamos na mesma causa, conte comigo. Telefone para mim todas as vezes que lembrar do seu filho. Eu não estou aqui apenas para te dizer meus pêsames, meus sentimentos. Não. Aliás, essa experiência que eu vivi aos 12 anos,
me deu uma base para nunca durante a minha encarnação dizer meus sentimentos ou meus pêsames. Isso é técnica pessoal, tá? Cada um adota a sua, combinado? Sempre cheguei para as pessoas, em alguns casos só chegava do lado, nem olhava. Em outros, olhava nos olhos. Em outro, um abraço, sorriso ou uma lágrima compartilhada. Mas com a ideia de que estamos juntos, somos amigos. Não um tapinha nas costas social para se apresentar. Não, nada disso. E aí, em alguns casos, até a distância. Uma vez que o ambiente nem favorecia para a estada. Então, nós podemos elencar aqui N situações que a vida vai sugerir que você tenha um comportamento. O importante é você estar presente para dizer: não chores mais. No item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem belíssima que eu indico que vocês estudem. Motivos de resignação. Quando Kardec diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também por estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são os ajustes da dívida que as vidas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldes agora, o que vos garantirá a tranquilidade no futuro. Quantas mães, quantas mulheres, quantos homens procuram a doutrina espírita dizendo: essa dor é gigante, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. O que o Espiritismo pode me dizer? Bom, o Espiritismo pode esclarecer que existem motivos para sermos resignados. Que o amor é a fonte, é o alimento. O amor não é mero sentimento, ou o mais puro sentimento isolado. O amor, ele se vincula aos planos da justiça divina. Então nós precisamos de estudar esse fenômeno. O que a vida está dizendo? É bom ou não? Eu preciso então aprender a ler a vida. Esse livro maravilhoso, que pronuncia as palavras de Deus de uma forma muito equilibrada, muito harmonizada. E que nós, no tumulto, na ilusão, na ignorância, no egoísmo, insistimos por não ler. Entendam bem, o papel do cristão numa escola como esta que estamos nos matriculando, a escola do bem viver. São diversas lições e, naturalmente, um laboratório enorme para colocá-las em prática. Cada um ou cada uma na hora certa, com as pessoas indicadas, no momento em que vivemos, a cada momento. Portanto, não seja ansioso com o que vai acontecer amanhã. O que tem para hoje? Mas também não fique só trabalhando no hoje sem planejar o futuro. Porque nós não sabemos o dia do amanhã, não é verdade? Precisamos juntar em celeiro
Junte em celeiro. É uma dica, viu? Os valores que você entenda serem importantes. No nosso enfoque, valores do espírito, imperecíveis. Mas no plano terreno, se você não juntar em celeiro, amanhã você pode viver uma escassez, não pode? O que aconteceu com José no Egito? Ele teve um sonho, 7 anos de aridez, escassez. Ele falou para o faraó, e todos conhecemos a história. E o faraó entendeu. E conseguiram passar por toda a crise daquela época. O indivíduo está na Terra, se ele não consegue observar o que as crises estão dizendo, ele amanhã será mais um atropelado por uma avalanche de problemas e pode dizer assim: meu Deus, qual é a solução? Na hora da tempestade nem sempre a gente encontra. Embora existam surpresas que sugerem que você encontre uma resposta, uma solução abrupta, rápida, instantânea, como um instinto de conservação que te protege de muitos males. A mãe chora e Jesus disse: não chores, não chores. Porque a mãe que perde o filho hoje, quantas estão tendo a oportunidade de aprender a valorizar? Porque não foram mães, colocaram no mundo apenas. Não estou falando agora, antes. Ou quantas mães que reencarnaram, compromissadas com essa tarefa de despedir do filho em idade mais jovem. Almas mais robustas, heróicas, experientes, que reencarnam então para ajudar numa travessia mais curta, uma vez que são espíritos completistas. Espíritos que em outra existência encurtaram a trajetória deliberadamente. E depois a gente vai ter que viver isso juntos. Quantas que hoje não puderam ser mães? Porque ontem uma história não muito legal aconteceu. Ou não são mães para serem mães de filhos de outras mães. Eu sempre gosto de citar as professoras, os professores. Mas também pode ser um líder de uma comunidade. Sim, pode. Nas dimensões que você queira ajustar. Agora, quanto mais filhos, naturalmente mais responsabilidades. E nós podemos estar rasgando o processo. Quanto mais famoso, quanto mais conhecido, pior fica a tarefa. Porque a gente assume responsabilidades com todos que observam o que a árvore está oferecendo. Qual o fruto? Exemplo do bem? Ou o diálogo com a imperfeição? Mamãe, o nosso abraço, o nosso carinho, nosso respeito. A sua dor é uma dor que é só sua. É dor das mães. E essas dores contagiam os filhos. Tem um lado bom. Tem um lado positivo quando um filho que foi indiferente vê as lágrimas da mãe. Até na hora da despedida, sabiam? Quantas mães que deram a vida para criar, sustentar, levar o filho para a escola. Existem histórias e histórias de mães pobres que os filhos, na formatura, não mandaram um convite, porque a simples presença daquela mendiga, por mais bem arrumada que possa se apresentar, pode prejudicar a imagem social. Isso acontece. Isso acontece, mães abandonadas na opulência do palácio, como na carência da choupana. Filhos ingratos. Mas as mães sempre olharão para os filhos como seres benditos, anjos queridos. Você nunca vai tirar da boca da mãe a expressão meu filhinho. Pai nenhum compete com isso. Aliás, qualquer competição dentro de uma família é uma atitude que define a nossa
pequenez espiritual e moral. Quem compete com o semelhante não está compreendendo que cada um escreve a sua própria história, todos iremos ter oportunidades e que existe uma coisa muito legal na relação chamada solidariedade, respeito e uma imperfeição que não deve caber mais no nosso dicionário: despeito, inveja, ciúme. Isso agride, isso inibe, isso destrói qualquer relação. Mesmo que seja silenciosa, as pessoas captam quando nós observamos com os olhos desta imperfeição tão complicada. Pessoal, Deus nos avisa, Deus sugere, Deus fala. De várias maneiras, não chores, mesmo na crise, mesmo vendo cenas tão desagradáveis, não chores, abençoe e passa. André Luiz, no livro Espírito da Verdade, vai nos auxiliar concluindo o nosso encontro com um texto que foi psicografado pelo médium Valdo Vieira, em parceria com Chico nesse livro, mas nessa página especial, Valdo traduziu o pensamento dizendo: e espero que esses avisos cheguem para você com harmonia, com respeito, com carinho, com amizade. Mesmo que te incomode, é a verdade. E a verdade, quando dói, nós temos que agradecer, porque chegou a hora certa de ouvi-la. Porque costumamos estar sentados na zona da acomodação. Tudo que te incomodar, não entre na zona do conflito. Se está confrontando, porque chegou a hora de você olhar com outros olhos. Se for humilde, tem tudo para aprender. Se não, se quiser combater, se for no âmbito de um diálogo fraterno, para entender o fenômeno, bem-aventurado. Mas se for simplesmente para discutir e manifestar suas vaidades, perda de tempo. Pura perda de tempo. E leva ao nome de debate. Debate é outra coisa, é quando sentamos juntos para aprendermos juntos. Porque o próximo sempre tem algo a nos dizer. E eu poderei ter algo, se ele me pedir, para dar. Avisos da criação. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe a feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo, de repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas
resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota da vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Quanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. E em manifestações divinas, observe que as construções humanas tendem a ser retilíneas. Os ângulos retos na construção de Deus, na natureza, é raro você encontrar uma majestosa, suntuosa obra nos planos da retidão, de uma linha que une dois pontos, sem qualquer curvatura. Por que será? Você já tinha pensado nisso? Porque a natureza é orgânica. E as nossas construções humanas geralmente são frias. Não envolvem sentimentos. Porque a gente quer chegar no objetivo pelo know-how de como fazer. E pouco afeitos para entender o porquê fazer. O significado de cada coisa. Porque quanto mais apresentarmos, aproximarmos para a essência dos porquês da vida, que é o sentido do existir, mais adaptado estaremos para as novidades do caminho e ouvir a voz do pastor nos momentos mais difíceis, quando ele pronuncia: não chores mais. Não tem sentido. A vida é perene em todos os reinos. Somos imortais, viajores. A morte do corpo, apenas mudança. E esse nosso apego, a ignorância que nos faz sofrer, que aumenta exatamente a nossa postura emocional e sentimental diante dos fenômenos das idas e vindas nessa grande travessia da vida. Mamães, estamos juntos. Somos teus filhos. Seu filho não morre, não morrerá, nunca morreu. Seu filho hoje é um espírito. Quem sabe, até o seu mentor, pois ele é grato às suas lágrimas e por isso jamais te abandona. Mas o que é mais importante é que o amor une os corações, vence distâncias,
viola o túmulo que até então representava o nada, o fim de tudo. Jesus é o campeão de um túmulo vazio, a definir para todos nós que Ele nos aguarda, expectantes. Mas mesmo quando fragilizados, Ele volta e diz: não chores, pois estarei convosco até o fim. Até a conclusão da experiência, do projeto, desse empreendimento sagrado que é o bem viver. Ouçamos Jesus e não deixe de olhar para o próximo, porque pode ser que ele não esteja conseguindo enxergar o Cristo, e você pode facilitar, sendo verdadeiramente amigo, solícito, disponível. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia de muita paz, de muito amor no coração. Eis o objetivo cumprido por Gênesis no lar nessa manhã. Dizer para você: não chores mais. Valeu, pessoal. Ave Cristo. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. E eu acredito que Ele vai. Depende de você vir ou ir na estação da vida.